E vamos falar do Santos, que retornou aos trabalhos nesta sexta-feira, já pensando no Internacional, lá na segunda-feira, lá no Beira-Rio, jogo que acontece às 21 horas, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Está terminando o Campeonato Brasileiro. Que coisa! E o Santos não consegue sair do lugar. É dali para trás, mais uma casinha para frente, os caras não conseguem pular uma, duas casinhas para frente para dar ao menos um suspiro, um respiro, mesmo que depois volte um passinho para trás. Mas está difícil. Que coisa, que coisa. Que situação que está vivendo o Santos. Mas deixa eu só falar aqui, o Sub-20 do Santos, que foi campeão paulista contra o São Paulo, em Mogi das Cruzes, no domingo passado, depois de estar perdendo de 3-0, empataram o jogo e ganharam nos pênaltis, vai disputar um torneio lá no México. E já vão viajar para o México nesta sexta-feira. O torneio inicia na terça-feira e termina no dia 29. Vai ser aquele tiro curto, parece que é 8 times, parece, alguma coisa assim, 2 grupos, e o líder, o que sair na frente, faz a final no dia 29. Tomara que o Santos possa, assim, fazer bonito no torneio. Parece que vai ter o time, o Velho Sarsfield, da Argentina, vai ter a Aliança da Colômbia, a Alajuelense da Costa Rica, Vera Cruz, essas coisas assim. Tomara que os meninos façam bonito e possam, sim, fazer o nome do Santos lá, porque aqui dentro do Brasil tá meio complicado. Aqui no Brasil tá meio complicado. E os mexicanos gostam de futebol brasileiro, hein? Os mexicanos gostam de futebol brasileiro. Trabalhei com mexicano lá fora, que a vida deles era falar do futebol brasileiro. É muito bem visto o futebol brasileiro com os mexicanos lá fora. Ah, meu Deus do céu. O Santos que voltou aos trabalhos no dia de hoje, aquela velha forma. Aqueles que jogaram o jogo inteiro, ou mais de 45 minutos, aquele treino regenerativo para soltar a buscula, para deixar um pouquinho meio solto o próximo jogo, e aqueles que jogaram menos vão para o campo fazer aquele treino técnico, tático, e começar a se preparar para o jogo contra o Internacional. Internacional que ontem eu fiquei de castigo. Eu vi o jogo do Juventude e o Cruzeiro, eu vi o jogo do Fortaleza com o Bahia, Federação Paulista, futebol paulista tá. Olha, eu poderia dizer aqui que o futebol paulista, em termos de beleza, está perdendo feio para o futebol nordestino. Está perdendo feio o futebol nordestino. Esse negócio aí, só uma torcida aqui no futebol de São Paulo, enfeiou muito o futebol paulista. Aquele futebol alegre que tinha, torcida de um lado, torcida do outro. Puxa lá para trás. Joga na internet lá. Joga a final do Campeonato Paulista lá. Final não, que era ponto corrido, de 84. Para ver como que era bonito o Morumbi, um lado e para o outro, todo mundo fazendo festa. Hoje não. Hoje essa coisa chata que a gente vê, você vai jogar na casa do adversário, não pode ter a torcida do adversário, porque senão os caras vão se matar. E não tem por onde fazer um jogo bonito, um jogo festivo, um jogo de um lado, festa do outro. Coisa linda, coisa linda. Acabou. Isso aí no futebol paulista não existe mais. Quem quer coisa bonita, vai assistir. Assiste lá fora. Assiste lá como eu assisti ontem, Bahia e Fortaleza. 3-2 para Fortaleza. Um jogo só por Santos que acontece essas coisas. Mas está valendo. Aí depois fui ver ainda Internacional e Ceará. Ceará teve jogador, o Vina foi expulso logo com uns 3 minutos de jogo. Fez a falta e já foi expulso. Teve um jogador do Ceará, o Dieguinho, parece que tomou um cartão amarelo, saiu a bola, o cara já não tomou um cartão amarelo. Umas coisas que não dá para entender. E o Pedro Raul ainda ficou no campo, ainda porque o juizão foi molão, e não deu logo o primeiro cartão amarelo para ele, porque se ele continuasse reclamando do jeito que ele reclamou, ele ia levar também o segundo, o amarelo, ia ser expulso também. Então, ainda ficou barato o Pedro Raul, porque ele reclamou muito. Mas olha, eu vou dizer aqui, não vou ter medo de falar o que eu vi ontem. Não vou ter medo de falar o que eu vi ontem. Ainda bem, ainda bem, quer dizer, ainda bem não.
O Thiago Maia não jogou antes. O Thiago Maia não jogou antes. Mas o time do Internacional é fraquinho. O time do Internacional é fraquinho. Eu falei até no falatório que eu fiz aqui no canal aqui, eu falei, se tiver algum torcedor do Internacional, mas eles entendem também, eles estão na mesma situação do Santos. Os torcedores do Internacional, eles vão entender, como se um torcedor do Internacional, alguém do Internacional falar e ouvir, eu vou entender também, porque é fraco o time do Internacional, é muito fraco. O Santos tem um grande problema para jogar contra o Internacional segunda-feira lá. É o próprio Santos. É o próprio Santos ter esse problema para jogar com o Internacional lá. Porque o jogador de mais qualidade do Internacional é o Alan Patrick. E se o Vojvoda for inteligente, ele pega a receita do Marcelo Oliveira, técnico do Palmeiras, lá na final da Copa do Brasil contra o Santos, e fala assim, ó, quem é o melhor jogador do Santos no momento? Era o Lucas Lima. O que ele fez? Ele pegou um moleque lá que, ó, sumiu. Não sei nem para onde está aquele moleque lá. Colou no pé do Lucas Lima e o Lucas Lima não jogou os 2 jogos. Ele não conseguiu jogar. É o que o Vojvoda tem que fazer com o Internacional. Segurar, marcar por alguém, marcando o Alan Patrick. Não deixar o Alan Patrick jogar. Porque se deixar, ele é o desequilíbrio do Internacional. É o Alan Patrick. Embora que nem ontem ele fez um grande jogo. Mas a gente percebe que a hora que a bola cai no pé dele, a jogada flui. Então, ele vai ter, o Vojvoda já tem essa missão, arrumar alguém e falar, você não precisa jogar, você só entra e não deixa o Alan Patrick jogar, porque você mata o time do Internacional. Porque o time do Internacional é fraco. Eu vi o jogo ontem, o Internacional foi fazer uma pressãozinha ali, ter chance de jogar ali, depois dos 30 minutos, quando o Ramon Dias lá fez umas trocas ali, colocou até o menino que fez o gol lá, ele entrou depois, e aí foi aonde que o Internacional conseguiu dar trabalho para o Ceará. Mas mesmo o Internacional ainda fazendo 1-0, o Ceará foi lá e empatou, porque o Ceará jogou 95 minutos do jogo com um jogador a menos. E aí vai indo, que chega uma hora que o negócio vai cansando. Mas o time do Internacional é fraco. É fraco. E ainda para completar, o Luiz Otávio, que é o meia, o volante, recebeu o 3º cartão amarelo. O Rodrigo Tabata, Bruno Tabata, Rodrigo Tabata era o do Santos. Bruno Tabata foi expulso no banco de reserva, foi reclamar com o juiz, foi reclamar e foi expulso no banco de reserva. E o Carboneira, que foi o que mais faz uma firula ali na frente ali, também não joga porque recebeu o 3º cartão amarelo. E foi ele que fez o gol do Internacional na Vila Belmiro contra o Santos. Então, são 3 jogadores que não vão jogar domingo. Vai ter a volta do Thiago Maia, provavelmente, que devia estar suspenso, mas eu vou dizer aqui, o time do Internacional dá para o Santos ganhar. Agora, o problema é o Santos chegar lá, erguer o queixo e partir para cima do Internacional. É perigoso chegar lá e ficar respeitando o time fraco do Internacional, que vai jogar em casa com a força da sua torcida, e aí vamos ver o que o Santos vai fazer. Porque o que eu vi ontem, eu não tenho medo de dizer aqui, porque eu vi Juventude e Cruzeiro, eu vi o jogo do Vitória contra o Palmeiras, eu vi o jogo do Fortaleza contra o Bahia, eu vi o jogo do Internacional contra o Ceará. Porque se o Ceará não tivesse o jogador expulso ontem, ele tinha toda a chance, sim, de vencer o Internacional lá no Castelão. Mas eu não me acanho de dizer aqui que qualquer um desses times aí que estão na zona do rebaixamento, se jogar do jeito que jogaram, que eu vi os jogos deles nesta quinta e nesta quarta-feira, ganha do Internacional. Agora, eu não sei se o Santos consegue ganhar do Internacional. Por tudo que a gente vê que o Santos, veja bem também, por tudo que a gente vê que o Santos, quando começou esses jogos aí de Palmeiras, Flamengo, Palmeiras e Mirassol, ninguém falava que o Santos ia vencer. Ninguém falava que o Santos ia marcar ponto, que ia ser muito difícil para o Santos. E a gente tem que levar em consideração que o Santos venceu o Palmeiras
e empatou com o Mirassol. Pela fase que vive o Mirassol, a gente poderia até dizer que o momento foi bom para o Santos. O Santos buscou 4 pontos em cima de 2 times que estão no G4. Só que o que mais aterrizou o Santos foi o empate do Vitória e a vitória do Fortaleza lá contra o Bahia. Isso que judiou do Santos. Isso que judiou do Santos. Então a gente tem que até levar em consideração que, se você imaginar que esses 2 resultados foram 2 resultados até positivos para o Santos, porque para muitos não acreditava que o Santos fazia 4 pontos e o Santos fez. Agora, o que deixa a gente perturbado, às vezes, é esse problema do Santos vencer um time e não dar sequência naquilo lá. Que foi o caso. Venceu o Palmeiras. Eu que cheguei a fazer minha projeção aqui e falar que o Santos ia ganhar do Palmeiras, como ganhou, e ele ia embalado para cima do Mirassol. Mas parece que tudo dá errado, às vezes, para o Santos. Que até mesmo o craque do seu time, que fez o gol aos 3 minutos, fez o pênalti aos 11 minutos do segundo tempo e os caras empataram o jogo. Então, é muito complicado. Mas que eu tenho na minha percepção do que eu vi ontem, o jogo do Internacional, eu não tenho medo de dizer aqui que talvez é o futebol mais feio que eu vi, porque eu não tinha visto jogo do Internacional. Mas eu vi ontem, para mim, futebol mais feio, mais fraco assim, dentro do campeonato. E olha que o Santos teve jogos ruins, mas a gente ultimamente vê o Santos até atacando, o Santos até buscando o gol, mas ontem eu vi o futebol do Internacional que deixou muito a desejar dentro de campo. Futebol muito fraco, o Internacional jogando com um jogador a menos, o Ceará jogando com um jogador a menos, e o Internacional não se impôs em cima do Ceará. Então, o que vai acontecer agora é o Santos tentar buscar pontos em cima do Internacional. Não tem para onde correr. Aí chega uma hora que você para e fala assim, pô, mas será que não foi bom o Internacional ganhar? Será que não foi bom o Internacional ganhar? Por quê? Se você pegar a tabela do Ceará, o Ceará vai jogar com o Mirassol, com o Cruzeiro, com o Palmeiras e com o Flamengo. Aí é foda também. Aí é duro, porque você vai enfrentar os 4 primeiros do campeonato, um atrás do outro. E o Ceará que está com 42 pontos. Será que não é melhor, então, o Internacional ganhar e o Ceará ficar quietinho no lugar que ele está? Aí vem outra preocupação. Mas será que o Santos consegue fazer 43 pontos? Será que o Santos vai conseguir 2 vitórias para ultrapassar o Ceará e jogar o Ceará para trás? Mas aí tem outro problema também. Mas será que quem está vindo atrás não vai ultrapassar o Santos também e fazer 44? É uma matemática danadinha para a gente fazer. Está complicado mesmo a situação do Santos. Não resta outra coisa a não ser vencer o Internacional lá no Beira-Rio. Olha, ou na piores das hipóteses, nós torcemos muito para que o Vitória não vence o Sport e o Santos pelo menos traz um pontinho lá do Rio Grande do Sul. Porque na cabeça do santista vive aquela derrota dolorida lá que aconteceu em 2023. Só falando de 2023, em 2023, tá aquela coisa que o Santos tinha 42 pontos ganhos, 4,9% de queda. E o Santos caiu. Então, eu não vou muito atrás desses negócios. Eu não vou muito. Porque o que eu quero ver mesmo é dentro de campo. Porque hoje o Santos tem 37 pontos e tem 47,7% de chance de cair. Quer dizer, tá quase no borolô ali. Está quase lá no buracão mesmo. Mas, só que em 2023, 42 pontos e 4,9% de chance de cair, que era quase nada, o Santos não ganhou de ninguém mais. O Santos não ganhou de mais ninguém. Agora,
Temos 4 jogos pela frente. Vamos ganhar, então. Vamos ver se vai ser tudo diferente de 2023 e vamos ganhar. Ganhar esses 4 jogos aí, acabou. Não vai ter problema nenhum. Esses 47% vai zerar. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer agora, o que vai virar agora daqui até segunda-feira. Mas, no meu ponto de vista, lá no Sul, segunda-feira, só tem um problema. Só um problema. Não é o Internacional. É como o Santos vai enfrentar o Internacional lá no Rio Grande do Sul, segunda-feira. Dá para ganhar? Dá para ganhar. Se o Santos jogar aquele futebol que jogou com o Corinthians, até mesmo o primeiro tempo contra o Mirassol, ou o jogo até consistente que fez com o Palmeiras, principalmente naquele primeiro tempo, dá para ganhar. Dá para ganhar. Mas tem que jogar, tem que ter coragem, tem que partir para cima e falar: vamos enfrentar e vamos buscar os 3 pontos. Porque o que eu vi do Internacional ontem contra o Ceará, eu volto a falar aqui. Dá para buscar os 3 pontos. Dá sim. O time do Internacional é fraco. É fraco. Se o Vojvoda usar a cabecinha dele e pôr para funcionar, e pegar um Arão, ou pegar alguém ali e falar assim, ó, cola no pé do Alan Patrick. Não deixa ele jogar. O Santos vai anular. Eu acredito ali 60% do time do Internacional. Porque ainda mais que o rapazinho rapidinho lá, o Carboneira, não joga, não vai ter o Luiz Otávio, não vai ter o Bruno Tabata. Então, dá para ganhar sim. Dá para ganhar. Mas tem que ter coragem de enfrentar o Internacional e jogar para ganhar. Jogar para buscar os 3 pontos. Aí sim, aí você buscando os 3 pontos lá no Rio Grande do Sul, você enfrenta o Sport aqui com muita atenção, porque não vai ser fácil também, não vai ser fácil, e tenta fazer mais 3 pontos e dar uma acalmada nos torcedores do Santos. Vamos acreditar e esperar que possa sim, isso daí que eu estou falando, dar certo. Vamos esperar. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.